para a saúde bucal de Pelotas. E aí ela me disse assim, olha, Leandro, me parece que precisa ter mais liderança, precisa ter mais otimismo, de repente até, mas acho que a palavra adequada seria liderança mesmo, no sentido de o município de Pelotas aderir à política nacional chamada Brasil Sorridente. E aí ela me disse assim, Leandro, e esse líder pode ser tu. Tu estás vindo aqui pedir recursos, esse líder pode ser tu. Isso foi meio que uma intimidação, assim, porque daí a gente fica... Eu penso assim que é muito fácil você reclamar, dizer que não tem isso, dizer que não tem aquele outro, mas ela conseguiu jogar a responsabilidade para cima de mim. Então, se não tem, mas tu podes fazer. E isso, eu não dormi algumas noites, eu fiquei preocupado com aquilo, porque afinal de contas eu só queria que alguém fizesse, mas não queria eu ser essa pessoa a fazer isso. Até porque a faculdade, o curso de odontologia não forma a gente para gestão em saúde. Nós somos formados bons técnicos, bons cirurgiões dentistas na prática, no atendimento clínico propriamente dito. Mas na questão da gestão em saúde, ainda mais gestão pública, essa formação, hoje ela é um pouquinho melhor, mas na minha época ela praticamente não existia. Então também o desafio era além da questão da vontade, do querer ou não ser gestor, era o aprender a ser gestor. E aí encarei aquele desafio e fui conversando com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas, dos antigos professores de saúde bucal coletiva e tal, e eles sempre empolgando a gente para assumir essa liderança. E aí em 2011, por uma ironia do destino, a secretária Arita, então secretária de saúde, vem a ser secretária de saúde no município de Pelotas. E aí oficialmente ela nos chama para liderar esse processo em Pelotas. Aí fazemos adesão ao Brasil Sorridente, conseguimos criar em 2012 já o primeiro centro de especialidades odontológicas. A população de repente não sabe, mas ele funciona junto com a Universidade Federal de Pelotas, com a Faculdade de Odontologia, e lá são oferecidos tratamento de canal, tratamento especializado em gengiva, tratamento para pacientes portadores de necessidades especiais, cirurgias complexas e também atendimento a pessoas com câncer bucal, diagnóstico de câncer bucal. E esse serviço especializado, ele não existia de uma forma organizada no município. Então criamos o primeiro CEL e agora estamos, com o apoio do prefeito, estamos conseguindo criar o segundo CEL, que deve ser inaugurado em agosto, provavelmente, que vai funcionar junto ao Centro de Especialidades ali na Voluntários da Pátria. Então, geralmente as pessoas conhecem como o lugar onde fazem as vacinas, no segundo andar. Criamos também, em 2013, conseguimos lançar o serviço de próteses dentárias, que foi, acho que dos lançamentos que a saúde bucal fez, acho que foi um dos maiores avanços, resgatar a autoestima daquelas pessoas que perderam os seus dentes ao longo do tempo. Então, a gente passou a ter a possibilidade de ofertar essas próteses, que são próteses totais, que repõem todos os dentes, próteses parciais, que repõem alguns dentes, e os pivôs, que quando a pessoa ainda tem a raiz do dente, então a gente também pode ofertar. Isso tudo de forma totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Isso continua sendo ofertado, porque quando tivesse aqui, estava meio no começo, né, o lançamento desse projeto. Esses serviços de tratamento de canal, de prótese, continua sendo ofertado para a população? Continua. E a gente está muito feliz porque, por exemplo, o serviço de próteses dentárias, nós lançamos ele em janeiro de 2013. Foi, na verdade, o primeiro ato inaugural do prefeito Eduardo. E então nós lançamos o programa das próteses dentárias e oferecíamos então 50 próteses dentárias por mês. A fila de espera, eu não preciso dizer, né? Ela ficou violenta, ela ficou muito grande. Sim. E nós colocamos isso para o prefeito e ele imediatamente colocou, não, vamos ampliar o serviço. Se a população precisa, nós vamos ampliar. E aí, em setembro de 2013, a gente já conseguiu passar de 50 para 126 próteses mês. Então, ele foi ampliado e todo mês a gente está produzindo isso. Com relação ao Centro de Especialidades Odontológicas, ele vem funcionando, né, junto com a Faculdade de Odontologia, mas a gente também sentiu que a oferta de serviços é muito pouca. Por isso que nós estamos correndo atrás
da implantação do segundo céu. Já pedimos para o Ministério da Saúde, já fomos autorizados, agora estamos fazendo pequenas reformas, comprando instrumentais, e em seguida, em agosto, a gente já deve estar inaugurando esse segundo centro especializado em odontologia. Que beleza. Bom, já está na mesa também para participar do nosso bate-papo Pedro Neves. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Boa tarde, Rui. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Rui, tem uma lembrança para fazer para os ouvintes aqui. Claro. Temos algumas, vamos estar lançando ao longo do programa, só para lembrar que hoje, às 19 horas, tem recital em homenagem aos 96 anos de fundação do Conservatório de Música. Na Biblioteca Pública de Pelotas, vai ser 19 horas, repetindo, o recital em homenagem aos 96 anos de fundação do Conservatório de Música. Sendo promovido por ex-alunos, professores da história da instituição serão homenageados. Ele que foi fundado no dia 4 de junho de 1918 e teve no dia 18 de setembro do mesmo ano a inauguração oficial. Bom, vamos falar com o Leandro aqui sobre o assunto que o Paulo nos lembrou, né? Sim, mas antes posso só te Oi, interromper? por favor. Só com relação a esse concerto que vai ter hoje, ele vai ser apresentado por ex-alunos, né? Que já se formaram, que fizeram a sua trajetória. Ele tem a coordenação do Gil Soares, o flautista, né? Muito legal, e vai ter a presença do Maurício Marques, que vai ser a atração hoje do nosso Momento do Choro hoje, que ele infelizmente se atrasou lá, não teve vaga para vir de Porto Alegre para Pelotas, um grande violonista, né? Maurício Marques. Sim. Mas a gente vai apresentar o trabalho dele, ele vai estar participando do concerto, amanhã vai dar uma oficina no conservatório, choros e milongas, tal, essa mistura da música gaúcha com o choro, né? E no sábado de manhã vai estar participando de uma roda de choro com a gente lá no Mercado Público, só para complementar as informações. Muito bem. E hoje de noite, também complementando, a entrada é franca, né? Isso é importante, entrada gratuita. Repetindo, hoje às 19 horas na Biblioteca Pública Pelotense, recital em homenagem aos 96 anos de fundação do Conservatório de Música. Bom, Leandro, vamos lembrar agora o que é o que nos traz aqui ao encontro de hoje, né? O Dr. Paulo ligou para nós aqui semana passada e falou que, olha, semana agora, lá pelo dia 30, vai estar acontecendo o Maio Vermelho. Maio Vermelho. Isso? Exatamente. Explica pra gente. O Maio Vermelho eu acho que ainda é pouco conhecido relativamente. Se nós formos comparar, por exemplo, com Outubro Rosa ou Novembro Azul. Essas campanhas têm sido lançadas. E aí especificamente um mês, por exemplo, Outubro Rosa é o mês de prevenção, luta e combate ao câncer de mama. O Novembro Azul é em função do câncer de próstata. Então, a saúde bucal também tem um mês, que é o mês de maio, que é luta, prevenção e combate ao câncer bucal. Muito bem. Esse mês ele foi escolhido em função de, no dia 31 de maio, ser o Dia Internacional de Combate ao Tabaco, ao fumo. Então, pelo fato do fumo ser o maior vilão, o maior causador dos problemas de saúde bucal, dos cânceres de boca, é que se adotou o maio como maio vermelho de luta e prevenção do câncer bucal. Muito bem. Posso fazer uma pergunta sobre... Por favor, também sobre o câncer de boca, né? Isso. Por favor. Sobre o cigarro, né? De que maneira que o cigarro, né, desperta, como é que ele atua, né? De que forma ele atinge, né, na boca da gente? Então, a gente deve falar do cigarro, mas a gente deve falar também do álcool, né? Que são os dois maiores vilões. Mas, sem dúvida, o fumo é o maior. Não é novidade para ninguém, ainda hoje estava dando na RBS, eu estava assistindo uma reportagem estadual especificamente sobre o fumo, sobre todas as toxinas que o cigarro produz. Inclusive isso tem sido veiculado repetidamente, inclusive com imagens nas embalagens das diferentes marcas de cigarro, enfim. Então imagina o que é essa toxicidade toda passando e qual é o lugar onde se coloca o cigarro para consumir. É na boca, é nos lábios. E o cigarro, além dessa toxicidade que ele tem a questão do calor. E esse calor, que literalmente queima, quem é fumante sabe que as unhas ficam, ou quem tem alguém na família sabe que as unhas ficam amarelas, esfumaciadas, né? Então isso também acontece na boca. Os dentes ficam pigmentados,
e os tecidos moles, gengiva, língua, bochecha, lábios, ficam recebendo continuamente essas toxinas. E essa exposição a essas toxinas é que causa, ao longo do tempo, a proliferação das células de forma desenfreada e desorganizada, podendo produzir algum câncer. Agora, é bem interessante colocar uma outra situação, que é quando essa pessoa fumante também bebe, também faz uso do consumo de álcool. Quando a gente olha para uma pessoa que só faz uso do consumo do álcool, o risco ao câncer bucal ele existe. Mas quando ele é somado, né, quando a pessoa fuma e faz o consumo do álcool, não apenas se somam os dois percentuais de risco, mas eles se multiplicam. Ou seja, o fumo potencializa a ação do álcool e o álcool potencializa a ação do fumo. Ou seja, quem fuma e bebe tem muitas mais chances de ter câncer bucal. Para quem só fuma, existe um estudo que foi feito, a chance de ter uma lesão na boca que venha a dar um câncer é 25 vezes maior do que uma pessoa que não fuma. Imagina isso somado a álcool e esse sinergismo que acontece, essa potencialização. Então, a gente vem enfatizando essa questão assim, do consumo menor do álcool, né, do consumo social, e do cigarro não existe isso, né? A gente às vezes pensa assim, eu vou orientar o paciente a diminuir o consumo do cigarro e tal. Os estudos mostram que o risco do câncer bucal, ele não diminui com a diminuição do cigarro, ele só diminui com a completa... quando a paciente realmente abandona o vício. Muito bem. Então, de que formas vocês vão estar trabalhando para prevenir o câncer bucal aqui na população? Muito bem. Esse espaço, né, que o Maio Vermelho, esse momento específico de discussão a respeito do câncer bucal nos oferece na mídia, tanto na televisiva quanto na rádio e tal, acho que é um momento importante da gente sempre, né, todo ano, voltar a discutir sobre isso e alertar as pessoas. Especificamente no dia de amanhã, nós estaremos fazendo uma ação ali chamam de esquina democrática, em frente ao raio-x, raio-x não, ao chafariz, raio-x é odontológico, em frente ao chafariz na 7 de setembro com Andrade Neves, tá? Nós estaremos ali a partir das 9 horas da manhã, com um trailer, com profissionais da área de saúde bucal, dentistas e auxiliares de saúde bucal, chamando a população para quem quiser fazer o exame de boca. O que constitui esse exame? Na verdade não é nada complicado, não dói, não tem injeção, não tem absolutamente nada disso. É um simples exame no qual o profissional, com espátula e sobreluva, examina a cavidade bucal desse paciente. Então, língua, parte anterior, parte posterior, bochecha, assoalho de boca, céu da boca. Quer dizer, não é nada difícil, mas às vezes a gente pode estar tendo alguma lesão, alguma manchinha branca, alguma manchinha vermelha, uma ferida que não está cicatrizando em 14 dias, alguma pápula, algum nódulo, qualquer coisa que às vezes a gente nem percebe e que pode estar amanhã fazendo esse exame e o profissional olhando para, se Deus quiser, descartarmos qualquer possibilidade de risco. A gente orienta que os pacientes façam esses exames pelo menos uma vez por ano. Quando vai no seu cirurgião dentista para fazer uma restauração, trocar uma prótese, fazer uma limpeza e tal, já pede, olha, dá uma olhadinha em tudo, na minha bochecha, no meu lábio, no céu da boca, para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma manchinha e tal. Se a gente detecta qualquer probleminha, a gente procura acompanhar isso e, se houver necessidade, a gente encaminha pro Centro de Especialidades Odontológicas que funciona junto à Faculdade de Odontologia. E aí sim se parte pro eventual tratamento, se for o caso. O tratamento, ele é exatamente igual ao tratamento de qualquer outro tipo de câncer. Primeiro, é claro que isso tem que ser avaliado sempre, mas normalmente a primeira intervenção é cirúrgica, de remoção daquela lesão, daquela mancha, enfim, ou inclusive de diagnóstico antes, como uma biópsia, depois de remoção cirúrgica, e, se for necessário, intervenção com radioterapia, quimioterapia e tal.
Porque é interessante esse esclarecimento, né, Leandro? Porque as pessoas às vezes têm medo de fazer com medo de que seja diagnosticado, né? E qualquer coisa, e se tiver que ser, ele vai ter de qualquer jeito. Vai né? ser. Vai aparecer pior mais tarde, né? E aí a gente volta para a questão da prevenção. Assim como qualquer outro tipo de câncer, o câncer bucal também. Quanto mais preventivamente ele for diagnosticado, mais fácil é o tratamento, mais fácil, melhor é o prognóstico que a gente fala, melhor a sobrevida desse paciente, melhor tudo, né? Quanto antes, melhor. Leandro, eu queria fazer uma colocação agora sobre a relação dos serviços, né, dos postos de saúde, do atendimento, do profissional do posto de saúde. Quando a gente vai num dentista particular, nós temos todo o tempo disponível para esse atendimento, né? Está pagando pelo serviço, sim. O atendimento é mais demorado. Como é que funciona nos postos de saúde? Existe um tempo determinado para atendimento? Ou, por exemplo, 10 fichas, é por ficha? Como é que funciona isso? Foi muito interessante essa sua colocação, porque essa vinha sendo uma das nossas grandes preocupações. Qual é a qualidade com que os nossos pacientes do Sistema Único estão sendo atendidos? E aí entra uma outra questão. O paciente do Sistema Único de Saúde, ele merece, ou ele deve, ou ele não deve ser atendido da mesma forma como um paciente de uma clínica particular. E aí, essa questão do horário, quer dizer, uma clínica particular você tem um horário marcado, agendado, você vai lá. Claro que às vezes demora um pouquinho, atrasa o paciente anterior, enfim, mas você tem uma certa referência de horário, tem um tempo clínico do profissional para ele se dedicar à consulta. Nesse sentido, nós criamos em 2013, nós publicamos isso, é um documento publicado, que chama Diretrizes da Saúde Bucal de Pelotas. Ele foi um ensaio que nós fizemos durante 2 anos para construir esse documento. E uma das questões desse documento é justamente o tempo clínico de atendimento desse paciente e o horário agendado. Então, nós já fizemos reuniões individuais com todos os nossos quase 70 profissionais cirurgiões dentistas da rede. E, aos poucos, nós estamos mudando a forma de atendimento dos nossos pacientes. Ele vai funcionar basicamente da seguinte maneira, ou já está funcionando em algumas unidades. Nós trabalhamos com 2 modalidades de atendimento. Uma chama pronto atendimento e outra chama atendimento programado. Qual é a diferença? O pronto atendimento é para aqueles casos em que, sei lá, uma restauração quebrou. Eu preciso, vi uma cárie agora, preciso viajar, quero tratar essa cárie logo. Eu só estou com uma coisinha aqui, só quero fazer uma limpeza rápida. Qualquer coisa que seja um único procedimento, uma única consulta resolva. Então, todos os turnos de atendimento, a gente libera 2 fichas, vamos usar essa palavra de ficha, porque é uma palavra comum, já de conhecimento do público. A gente libera 2 fichas em cada unidade básica de saúde que tenha o cirurgião dentista para esse tipo de coisa. Então o paciente vai lá e ele é atendido imediatamente. E nós temos outras 4 fichas, outros 4 atendimentos que são para atendimento programado. Como é que funciona isso? O paciente precisa pegar a ficha uma única vez, quando acessa o sistema, e depois ele tem garantido um plano de tratamento, ou seja, eu preciso fazer uma restauração, uma extração, uma limpeza e não sei mais o que lá. Então, eu tenho garantido todas as minhas consultas até o tratamento, até a conclusão do meu tratamento, de tudo que eu preciso fazer. Como é que funcionava antes? Toda vez que o paciente queria fazer mais uma restauração, fazer mais uma limpeza, ele tinha que voltar para a fila todas as vezes. E o grande detalhe, interessantíssimo, essas consultas reagendadas, elas já são reagendadas por horário marcado. Então o paciente ele é marcado ou para as 8 horas, ou para as 9 horas, ou para as 10 horas, ou para as 11 horas. Isso falando do turno da manhã. No turno da tarde se reflete isso em espelho, às 13 horas, ou às 13h30, às 14 horas, às 15 horas, às 16 horas, e a mesma coisa no turno da noite. Por que nós mudamos isso? Para que os pacientes pudessem ter uma situação mais favorável ao seu tratamento, porque a gente tinha muito relato assim, eu até queria fazer mais aquela restauração, mas voltar para a fila de madrugada, disputar ficha, isso para mim é um problema, não consigo voltar. Então,
aquela cárie que a gente podia tratar no início, a gente acaba tratando ela só quando ela já está com dor. E aí precisa de tratamento de canal. E aí sempre as coisas são bem mais difíceis da gente conseguir resolver. Então, isso está acontecendo. O que num primeiro momento em que nós implantamos esse novo sistema, o que aconteceu? Foi capa do Diário Popular, uma coisa que foi pichada, uma frase pichada na UBS Simões Lopes, que dizia assim, mais ou menos assim, não sei se lembro bem. Uma ficha para o dentista, isso é um absurdo. Alguma coisa assim. Na verdade, a interpretação que a gente conseguiu fazer desse usuário indignado é que diminuiu o número de fichas que saem todos os dias, justamente porque a gente precisa reservar as vagas para os reagendamentos. Então, não sei porque ele colocou uma, talvez não tenha feito a leitura adequada, são 2 fichas que saem todo dia. Antes eram 5 ou 6 fichas que saíam todo dia. Então, diminuiu o número de fichas. Mas, por outro lado, e a gente entende que a vantagem é melhor, quer dizer, temos menos fichas, mas a gente está conseguindo garantir com que as pessoas que entram para o sistema conseguem concluir o seu tratamento. Tá bem, Leandro, nós vamos ter por um intervalinho, rapidinho. Com certeza. E voltamos. Lembrando aos ouvintes, nós estamos então com o Leandro Tura, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pelotas, com a gente aqui na Rádio Com 104.5, aqui a comunicação direito de todos, e o nosso telefone é 3222-1571. Nós vamos para um rápido intervalinho, os nossos apoiadores, e já retornamos. Não se deixe levar, subverta. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com 104.5, são 2h05. Você está ouvindo a Rede Coep de Mobilização, como sempre, nas quintas-feiras, aqui neste espaço. Hoje com a presença do Leandro Tura, da Secretaria de Saúde. E já está lá na espera também outros convidados, né, Pedro? Quem são os convidados? Os outros? Isso mesmo. Alô? Opa. Funcionando. Cara, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um projeto do NAUS, Núcleo de Arte, Linguagens e Subjetividade. É um núcleo aqui da UFPEL de estudantes. Vai ser bem interessante. E tem uma notícia também, posso passar? Pode. Um evento importante da cidade de Pelotas. Jantar dançante beneficente do Grupo Vida. Será amanhã, 20h30, no Laranjal Praia Clube. Música com o grupo pelo telefone. Os ingressos estão a R$25 e haverá janta com arroz branco, arroz à grega, frango ao molho de champignon, batata palha, saladas e sobremesa. E com sorteio de brinde para as mães. Quem quiser comprar pode ligar aqui para a Rádio Com até às 4. Até às 13h30, 4 horas, né? Pode ligar para a Rádio Com que a gente tem as entradas aqui, 3222-1571. Valeu. Então tá, olha, boa, vai ser bom essa janta aí. Então, Leandro, vamos às últimas considerações. Nós no intervalo estávamos falando aí sobre as campanhas, né, Leandro? Uhum. E isso é muito importante, né? Porque a gente vê aqui, por exemplo, no diário, os dois diários hoje, né? Quais são os destaques, né? Tragédias, né? Só tragédia, morte, homicídio, né? E, obviamente, eles acontecem, né? Mas eu acho que parece que existe uma valorização muito grande desse tipo de notícia, né? Que as pessoas agora também já estão meio que acostumadas a isso, né? Até parece que se não tem uma tragédia, a pessoa não se interessa pela notícia. Acho que não choca mais, né? Acho que não choca, né? Mais. Sabe que semana passada eu recebi uma notícia por Facebook de um amigo que diz, olha, tinha uma criança pedindo esmola lá, bastante doente lá no cassino, né? E ninguém se mobilizou por aquela criança que faz algum tempo que ela anda lá, né? Aí apareceu um pinguim lá, todo ensanguentado lá, com problema, foi atacado. Foi um estardalhaço, né? Meio ambiente, legal. Então atenderam aquele pinguim maravilhosamente. Ótimo, né? Mas e o resto, né? Afinal de contas, as prioridades, né? Que a gente
tanto necessita para nossa, né, Cala fundo, né? Cala fundo. Cala fundo, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto, Leandro, que é a saúde bucal. Com relação às campanhas, eu queria que tu deixasse teu recado final aí para nós. Estamos indo para o nosso encerramento aqui. É sempre um prazer ter a tua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Eu queria comentar, assim, inclusive fazer um agradecimento, né, ao seu programa e tal, e o espaço que nos tem sido dado na mídia para divulgar essas campanhas. Porque se a gente não consegue divulgar também, as campanhas têm pouco efeito. E nesse sentido, ficamos muito felizes com os resultados, os números do ano passado, onde Pelotas conseguiu fazer a maior campanha do Maio Vermelho do estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos, não sei se isso é muito, se é pouco, mas nós fizemos 586 exames. Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade muito maior, que portanto seria esperado um número maior de exames, fez 200 e poucos exames no dia D de prevenção e luta contra o câncer bucal. Aliás, convidamos, né, aproveitamos de novo para convidar para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vamos estar ali na esquina Democrática, Andrade Neves com 7 de setembro, fazendo exames de saúde bucal de forma gratuita para a população que quiser chegar ali e pedir para o profissional dar uma olhadinha na sua boca. Essas campanhas, eu acho que elas são muito positivas no momento em que a gente consegue ter um momento de discussão sobre o assunto. No entanto, me parece que a mídia é a grande responsável pelo sucesso dessa campanha. Às vezes a gente acaba investindo em outros recursos, como cartazes e panfletos e tal, mas muitas vezes me parece que a população não lê, as pessoas não leem muito esse tipo de material. Então, quanto mais a gente conseguir conversar com a população, mostrar o tema, trazer o assunto para a mídia, parece que o efeito é maior. Tá bem, Leandro. Olha, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Como sempre, o espaço está aberto, né? Esse é um programa de responsabilidade social. Tudo que interessar a nossa população interessa a nós também aqui da Rádio Com. E a saúde de Pelotas está comprometida com os interesses sociais. Valeu. Rádio Com 104.5 FM, agora são 14 horas e 10 minutos. A gente está voltando agora com a segunda parte do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre um projeto que está trazendo cinema para as pessoas que estão se alimentando, né? Vamos falar mais especificamente agora sobre isso. Ryan, eu te conheço, né? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Com. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu queria que você se apresentasse, vocês dois aqui. Que eu sou a Bruna, estudante de cinema do 5º semestre e diretora do Casa de Pompas, que é um dos filmes que está na programação. Eu sou o Gabriel, estudante do 5º semestre de cinema e audiovisual também. Eu dirigi o Casa de Pompas com a Bruna, aí também vim falar em nome do Catálogo Gárgula, que eu escrevi e fiz a arte, foi um processo bem coletivo, assim, tipo, fiz algumas funções nesse filme. E o Sena também, que eu atuo, que o diretor, o Vitor Hiroshi, não pôde estar aqui, e os diretores do Sena, os diretores do Catálogo Gárgula, que são o Lucas Neres e o Luan Salsi, não vão poder vir. Bom, gente, esse projeto... Bom, vamos começar falando qual é o nome do projeto. Coma Curtas, é isso? Coma Curtas. É um projeto, realização do Núcleo de Arte, Linguagem e Subjetividade. Vocês podem começar explicando um pouco o que é esse núcleo?
Sim, o NAUS é um núcleo de arte, linguagem e subjetividade, que é o que tu acabou de dizer. Ele faz pesquisas em cima de infância, o conceito de fronteiras. E dentro desse núcleo, que ele agrega outros projetos, o PET, que é um projeto de ensino tutorial, e o Fronteiras da Diversidade também, a gente tenta discutir esses conceitos e tentar levar esses conceitos para a discussão dentro do cotidiano das pessoas. Pensando isso, a gente viu que o cinema é uma arte incrível, né? Uma das 7 artes aí que a gente tem no mundo, e que a gente não estava tendo acesso a isso, que o NAUS tinha essa carência. Como que a gente vai acessar, né? Aí nisso nasce o Coma Curtas, que era a ideia de ressignificar o espaço, as tecnologias utilizadas pela universidade com arte. Aí a gente começou a conversar, né? Começamos a buscar links, fazer essa teia, essa rede de pessoas interessadas em produção. Encontrei o Gabriel Paixão, que foi uma das pessoas que mais me auxiliou nesse processo, que trouxe contatos de várias pessoas para a construção do projeto. E nessa empreitada veio a Bruna junto, que era a diretora do Casa de Pompas junto com ele, e que acabou agregando no projeto. Hoje ela é uma integrante do NAUS. O NAUS ele é dirigido, ele é coordenado horizontalmente, mas a nossa representante maior é a Denise Bussoletti. E é incrível poder estar fazendo isso, ver o resultado das pessoas. A subjetividade é uma coisa que passa no nosso cotidiano, né? A gente não consegue, às vezes, compreender a importância do subjetivo. E eram as televisões, né, do RU, que ficavam passando Globo e futebol e SBT todos os dias, né? Agora, produções nossas, produções da casa, da UFPEL, e querendo ampliar isso para outras coisas. Bom, vamos passar um pouco então essa agenda, vamos falar um pouco mais sobre esse projeto, vamos dar uma passada nessa agenda. Dia 26, foi o filme de vocês, Casa de Pompas, dirigido por Gabriel Paixão e Bruna Fortes. Dia 27, O Rato, olha, muito bem. Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, dia 28, depois documentário Barro Duro. Dia 30, Cena. Dia 31, Catalogárgula, muito bem, dia 31. E durante o almoço e durante a janta, vocês ficavam passando esse curta. Durante todas as refeições a intenção foi passar um curta por dia. A gente até pensou em passar vários curtas, mas a gente queria trazer a oportunidade de que todos os estudantes pudessem ver a mesma coisa, entende? E que isso fosse discutido em outros âmbitos. Então, quando eu passo o mesmo curta durante várias vezes, durante vários horários, várias pessoas poderão ver esse curta e vai fomentar a discussão dentro do âmbito universitário. Então, para esse motivo, a gente decidiu um curta por dia. Durante o almoço, durante as refeições, no caso, né? Almoço e janta, esse curta é repetido diversas vezes para que várias pessoas possam assisti-lo. E me fala um pouco, vocês falaram de ressignificar os espaços, e tu falaste também sobre a subjetividade do nosso dia a dia, né? Me fala um pouco sobre o porquê da escolha mais especificamente, por que o RU, fala um pouco qual que é a subjetividade que tem esse local, porque todo mundo passa lá, todo mundo tem o mesmo objetivo, é lá para comer, né? Mas que interações foram possíveis a partir disso? Acho que o RU é um lugar que passa, assim, muitas pessoas durante um pedaço muito curto de tempo, e são pessoas incríveis que não conversam, sabe? Elas não olham uma para as outras, elas não trocam uma palavra. Todo mundo ali com certeza tem alguma coisa para acrescentar, mas essa troca não acontece. E essa troca devia acontecer mais naturalmente durante todos os dias. E acho que incluir a arte no espaço onde vira um espaço de rotina acaba trazendo essa motivação, esse incentivo a essas pessoas para parar e conversar, para de repente falar, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa, nossa, mas será que podia? Nossa, uma faculdade de cinema tá passando curtas da Federal no RU, e isso acaba... Eu estive lá alguns dias e as pessoas vêm e conversam, então ele provoca essa relação e essa reflexão dessa subjetividade, no caso, que é o que tá meio no ar, assim, o tempo todo, e as pessoas meio que passam batido. Eu acho que a subjetividade está nos estímulos dessas conversas, entende, Pedro? Quando eu tinha 2 televisões passando um jornal, entende? Totalmente rotineiro. Totalmente rotineiro, de um veículo midiático que é controlado pela massa, entende? Que é uma coisa específica, pensada para
segregação do ser, entende? Qual é o estímulo disso? Quando a gente ressignifica esse material, colocando estímulos de universitários que estão dentro do nosso cotidiano, essa troca se transforma. Dentro das mesas, a gente vê eles discutindo tabu como a morte na Casa de Pompas, ou como a forma muito natural que ele trata a morte, que eram assuntos que a gente não abordava, entende? Não da forma que é proposto no Coma Curtas. Eu acho que o estímulo é subjetivo. Eu acho que causou espanto as pessoas ver isso? Muito, muito, muito espanto. A naturalidade com que foi tratado, né? Foi muito espanto. Isso foi muito dialogado entre as mesas. Muitas pessoas nos perguntaram, vieram saber sobre os filmes. Eles se sentiram muito contemplados por saber que eram coisas produzidas em Pelotas. É muito difícil você ter acesso a trabalhos de amigos, de colegas, de pessoas que você conhece. Agora você vê as ruas de Pelotas num curta, nas TVs do RU, as pessoas se sentiram muito representadas. É bem o que eu disse, tem muita gente que não sabe nem que existe o curso de cinema na UFPEL. Tem gente que você fala, eu faço cinema, sério? Mas como assim? Então você vê um filme produzido na UFPEL, com a cara da cidade, pelos alunos que você vê todos os dias no RU, que estão ali, eu estava ali do lado com as pessoas e todos os diretores passam ali o tempo inteiro, acho que é um incentivo importante, sim. Eu acho que sim. E eu acho que isso serve a um propósito também, que é o que a gente deveria estar querendo fazer, né? Que é divulgar os curtas para o máximo de pessoas possíveis verem. Só que como a intenção da maior parte dos curtas realizados na universidade é que a gente envia eles para festivais, para ganhar uma visibilidade no nicho, né, cinematográfico, acaba ficando só no nicho de pessoas que vão a festivais, que é uma coisa restritiva, né? E também restritiva, poucas pessoas veem os filmes. E uma a forma gente de não democratização. A gente não tem um espaço para exibição desses curtas, assim, muito democrático, vamos dizer assim, que passa tanta gente diferente ao mesmo tempo para ver o filme mesmo, para ver aquilo, tipo, se espalhar. E a diversidade também, né, de títulos que a gente trouxe, né? São muito variados. A gente tem desde documentários que fala sobre a realidade do Barro Duro, quanto o Cena, que é uma que vai ser amanhã, né? O Cena, todos vamos lá assistir. Que é um curto incrível, que trata dos anseios humanos, né? Da nossa cabeça, né? Não é algo comunitário. Acho que você podia falar um pouco sobre isso, porque tem uma coisa no jornalismo que e tem tudo a ver com isso que você estava falando, que é a questão do jornal estar ali naquele horário, pensado para estar ali naquele horário, né? O jornal é feito, um jornal do almoço é feito para, digamos, para as pessoas que estão comendo, né? Conduzido para as pessoas que estão comendo, para, digamos, aquilo que se pensa que seria agradável. Como que vocês podem, talvez, a gente pode problematizar essa questão de outras linguagens, está trazendo um documentário, talvez, uma pessoa num horário do almoço, porque é uma coisa talvez a se pensar, porque não se vê muito outras linguagens nesse horário. A intenção de discutir a subjetividade dentro do espaço do restaurante escola foi algo que foi pensado para todas as artes. A gente queria, num primeiro momento, conseguir acessar todas as artes. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Então a gente começou do 1, que era... Eu sempre disse isso pro Gabriel, vamos fazer o 1, Gabriel, e depois a gente vê como a gente vai desdobrando esse 1 num 2. Então, assim, a gente sabia que era conduzido, que existiam coisas que estavam sendo manipuladas, né, que eram esses equipamentos, o espaço, o jornal. Tudo isso é pensado, né, para esse momento. E como que a gente vai utilizar esse espaço para que seja democrático, entende? Então, a gente decidiu começar por uma arte que agrega várias outras artes, né? Hoje, por exemplo, né, com o Barro Duro, Eduardo Freda estava lá, cantando no final do filme, entende? E trazendo uma super mensagem, entende? Não era... a gente não queria conduzir, mas sim democratizar esse acesso, entende? Que as pessoas entendam que não é só o Gabriel Paixão que está em cena. Várias outras artes estão ali, né? Várias outras pessoas trabalhando em comunhão desse espaço. Então, a gente queria travar esse duelo, entende? Não só com o jornal, mas com o uso dessa tecnologia, entende? E tem essa receptividade, assim, do público, porque eles estão acostumados com o jornal, então ver um curta talvez seja uma coisa que, será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir acompanhar no mesmo ritmo? Será que vai combinar com aquele momento? E é uma coisa que tem que ser mudada, tem que ser
reconstruída. Na realidade, você pode assistir, sei lá, um curta ou qualquer outra coisa. Você não precisa assistir o Jornal da Globo. Então, acho que mesmo que eu ouvi pessoas dizendo, ai, nossa, às vezes não consegui prestar atenção naquela parte porque eu tava pegando não sei o quê. Acontece, você tem que introduzir isso ao mundo da rotina também, sabe? Pra isso fazer parte do se adaptar com essa outra linguagem. Exatamente, se adaptar a essa outra linguagem. Não ficar num, o cinema e as coisas grandes e o que eu tenho que fazer aqui no almoço enquanto eu como e depois vou seguir, sei lá. Pois é, você naturaliza essas relações, né? Que as pessoas almocem sendo apresentadas a linguagens artísticas, subjetivas, e isso pode ser mais instigante do que... não mais instigante, mas tão valioso quanto receberem as notícias do que está acontecendo. E a ideia de ter curtas foi muito interessante, que se aproximou dessa ideia do jornal, de ideias rápidas, coisas compactas, que transmitam uma imagem, uma intenção objetiva e num curto prazo de tempo. Então, eu acho que isso foi uma ideia que funcionou, entende? Ficou muito próximo. E como a Bruna disse, são momentos que, eu não consegui ver o final, então vai se repetir para que ele consiga ter toda essa informação por inteiro. Ali, pra ele. Coma um curta, tá ligado? Vamos falar então sobre o filme. Hoje é o Cena, perdão. Hoje é dia 29, perdão, me atrapalhei. Hoje foi o documentário do Barro Duro. Hoje foi o documentário. Será também de novo agora na janta, né? Será na janta também. Esse documentário é uma coisa muito interessante, que ele trata a questão do Barro Duro, que é uma comunidade periférica de Pelotas, né? Ele fica às margens, né, do que a gente entende como Pelotas. Muitas pessoas nem sabem que o Barro Duro existe, que existe lá o Balneário dos Prazeres. E a partir do ponto de vista dos moradores, né, que é muito interessante. Acho que o Gabriel tá mais... Eu acho que, em nome do que o Caio me disse, que a gente conversou mais cedo, eu vou falar um pouco do que ele pensava desse filme. Esse filme foi feito para a mesma cadeira na Faculdade de Realização em Cinema Documentário que a gente fez o Casa de Pompas nesse ano, né? O Barro Duro foi feito no ano passado. Aí metade do filme são entrevistas com moradores da região, falando sobre a condição do espaço, como eles se relacionam com o espaço, aspectos culturais. Mas eu acho que o brilho, assim, desse filme é da metade em diante, que eles filmaram, acho que com umas 3 câmeras diferentes, uma cerimônia que tem lá, uma festa de Iemanjá e uma... E da Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes, isso. E toda aquela cultura acontecendo viva, cerimonial, é bem, bem interessante, eu acho. E aproxima, no caso dessa realidade que está tão distante de Pelotas, ele registrou essa festa que para eles é um marco anual, assim, e trouxe isso pra cá, assim, é bem legal. E conseguia, através de um curta tem 10 minutos, né? Acho que um curta de 10 minutos, ele consegue abordar religião, tabus, preconceitos, ecologia, política. Ele fala sobre a segregação que a prefeitura faz, que só aparece lá quando é para recolher as redes, que o policiamento, várias reivindicações que dá voz a essa população, entende, Pedro? E essa voz é escutada por... Eu não sei quantos alunos estão passando hoje durante o almoço e janta da Rio, mas é muita gente de muito lugar do Brasil e do mundo. Tem pessoas do mundo inteiro que almoçam ali, que jantam ali, que hoje tem uma parcela de conhecimento sobre essa situação de uma civilização brasileira, de um nicho dessa civilização. São anseios, né, cara? São desejos, é muita coisa. É interessante que essas pessoas trazem a sua subjetividade para aquele espaço e depois multiplica isso para as outras pessoas, para suas outras relações, né? Isso é muito interessante. Constrói junto com eles, né? Isso. E o próximo será o Cena. Dirigido por Vitor Hiroshi. Isso. É isso. Podem falar um pouco? Aí o Cena, ele veio de uma cadeira também, que a proposta era que os grupos, cada grupo ia realizar um filme. E aí cada grupo realizaria um processo desse filme. Então, um grupo fazia o roteiro, aí o outro dirigia o roteiro do outro, e o outro grupo montava esse filme. E o roteiro que a gente recebeu consistia num diálogo, assim, entre 3 jovens, e que não ia tão adiante, assim, tipo, não tinha muitos conflitos que a gente pudesse justificar fazer um filme sobre isso, sabe? Eram mais 3 jovens conversando. Então a gente pensou em fazer como se os 3 fossem, o mesmo ator interpretasse os 3 personagens, e aí tem um motivo pra isso, né? Não vou dizer. Tem que ir lá pra assistir. Uma proposta interessante, né? E depois, Catalogárgula, de Lucas Neris e... Oi? Luan Salsi. Luan Salsi, que deu uma travadinha na impressora. O que é esse filme?
Esse filme, ele foi feito por uma cadeira de fotografia, em que a proposta era que fosse um filme feito só com fotos. Então é basicamente um cara mostrando fotos que ele tira, só que ao longo do filme você vai percebendo que ele é uma pessoa perturbada, até que ele começa a se obcecar com uma vizinha, tira fotos dela, e essa relação vai ficando mais próxima, até que acontece uma coisa também. Um conflito, né? É. Aí a gente pegou de hoje até o fim, agora vamos pegar de hoje pra trás, o que já passou, né? Vamos falar sobre... Tinha uma pedra no meio do caminho também, do Caio Mazzilli. É isso? É isso. Esse filme foi muito interessante ver a reação das pessoas, né? Há algum tempo teve um incêndio na La Pietra, que foi uma... E essa cena está no filme. E são muitas sirenes, fogo, e a reação das pessoas quando acontece essa sirene. Foi incrível, Pedro. Todas as mesas do RU. Todas as mesas olhavam. O que é isso que está acontecendo? E começavam a prestar atenção. E o filme trata um pouco... a vida... usuário de drogas e não sei muito bem como ele falar sobre o filme, na realidade. Ele é um usuário de crack. O que eu acho muito massa desse filme é que ele é feito em primeira pessoa, assim, né? Chama câmera subjetiva, que é como se fosse o olhar do personagem. Então é o filme todo como se você fosse com os olhos dele, ele levantando, assim, meio desorientado, num lugar sujo, como se fosse um usuário de crack morador de rua. E aí a rotina dele... Então, sei lá, é muito imersivo, assim, porque você vai acompanhando a vista dele sobre os acontecimentos. Aí tem essa parte que ele passa por um incêndio. Isso foi muito interessante porque as pessoas que vieram fazer um retorno com a gente falaram exatamente desse sentimento de se sentir na pele, né? Hoje em Pelotas que a gente vê a quantidade de usuários de crack que tem nas ruas, né? E o quanto isso transforma a nossa vida, né? O quanto eles fazem parte do nosso cotidiano. E poder se sentir na pele desse ser humano, ver através dos olhos dele, é uma possibilidade incrível. O Caio foi incrível nesse sentido, em colocar essa câmera em primeira pessoa. É até importante você propor isso, né? Porque quando você assume o olhar da outra pessoa, você é forçado a sentir empatia por ela, né? E a gente passa por tantos, sei lá, moradores de rua, pessoas numa condição, sei lá, similar, né, a essa do personagem, e ela é tratada de uma outra forma. Então, quando você é confrontado com isso... acho que serve algum tipo de papel social, né? Esse confronto ele viabiliza o diálogo, né? Pelo menos a reflexão. Isso, uma reflexão. Foi muito interessante. Estar no lugar da outra pessoa, né? Isso. Gente, nós vamos para os nossos apoiadores culturais aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Vocês voltam com a gente daqui a pouquinho? Ok. Só um segundo. Rádio Com 104.5 FM, são 14 horas e 29 minutos. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br Rádio Com 104.5, pode ficar à vontade também, pode olhar na sua biblioteca. Rádio Com 104.5, 14 horas e 34 minutos, a gente está de volta aqui. Quem quiser participar do nosso debate é só fazer pelo 3222-1571. A gente estava falando sobre os curtas que estão sendo apresentados no restaurante universitário da Universidade Federal de Pelotas, e a gente estava dando uma retomada no que era cada um deles, era mais ou menos isso, né? Isso. A gente parou onde? No O Rato, dirigido por Jeffrey e Jardel Vakelinski, é isso? Muito bem, o que é O Rato? O Rato é uma ficção escrita pelo Jardel, pelos dois, né? Eles são irmãos, Jardel e Jeffrey, que são alunos do cinema. E ela aborda um pouco a relação de um casal, assim... não sei como falar, das coisas dos outros. É um cotidiano de um casal... que não se dá muito bem. Um casal, e esse casal, eles têm problemas, como todos os casais. Sim. Problemas cotidianos, e ele ressignifica através de um movimento, né, toda a relação desse casal. É uma coisa bem instigante e é o único da nossa série de curtas que está disponível no YouTube. Então o Rato é bem interessante falar dele, que o Rato é um filme que pode ser acessado por todas as pessoas, independente da exibição do Coma Curtas. Ele está disponível já para ser visualizado pelo YouTube. E eu queria fazer um elogio aos dois atores desse filme, a Dagmar Colombi e o Tessi Pereira,
que são atores excelentes, assim, e bem disponíveis, assim, e ajudam bastante a gente nas nossas produções. Justamente, a gente diz ajuda porque a gente trabalha, não paga ninguém, né? No máximo que a gente serve é... Construção coletiva, Construção coletiva. E aí é massa porque também você pode dar espaço pro seu ator criar e muitas vezes trazem coisas novas. Tipo, semestre passado eu fiz um filme com a Dagma e a cena principal do filme se tornou uma cena que ela improvisou, que não tinha nada a ver escrito no roteiro. Ela improvisou toda essa cena e a gente incorporou. Então, esse processo coletivo é muito importante, queria... Isso, e uma pergunta que eu gostaria de te fazer, Paixão, como que funciona essa relação dos estudantes do cinema com os estudantes de teatro da universidade, que se busca muito, né, essa comunicação, que não há apoio entre a universidade não faz essa relação, cadeiras específicas para conseguir formação. Como que é essa relação? São relações mais... Pois é. Eles propõem que a gente proponha essa troca, essa interação, para que o pessoal do teatro trabalhe nos curtas, mas muitas pessoas estão despreparadas para preparar o ator, sabe? Uhum. E aí, como o ator de teatro é muito acostumado com a linguagem teatral, que é mais expansiva e tem uma relação com o público diferente com a do cinema, às vezes acaba saindo uma coisa meio forçada, que não é culpa do ator do teatro, mas porque aqueles que estão dirigindo eles são despreparados para dar uma orientação boa, né? Uhum. Por isso que é bom quando você trabalha com atores experientes, mas tem muitos atores bons que, né, só estão em processo de, sei lá, lapidagem para o papel, que cabem bem para o papel. Então eu acho que a universidade poderia propor mais cadeiras que nos integrassem, porque trabalham juntos, né? O teatro e o cinema são coisas bem diferentes, mas eles são unidos aqui, assim, as artes eu digo, mas eles são unidos por essa questão da defasagem dos atores e a vontade do pessoal do teatro de trabalhar nos curtas também. Então, é uma troca meio forçada, mas despreparada, como o Paixão disse, porque nem a gente tem essa orientação de como lidar com a linguagem do teatro e nem eles com a do cinema. Não é uma relação feita nem pela universidade, nem pelo... Uma coisa que, só continuar esse assunto, que eu sinto é que é uma via de mão única, que não há um retorno do cinema para com o teatro. O teatro tem uma carência incrível do arquivo, da produção audiovisual dentro da própria produção teatral, né? E como que a gente pode, né, criar vínculos para que seja uma via de mão dupla e não somente alunos do teatro tentando produzir cinema e os alunos do cinema tentando produzir. Eu acho que tem, não sei se é um diálogo que que tem que existir. Uhum. Tem que ser construído. Até porque a linguagem cinematográfica nasceu do documento de expressões teatrais, né? Até muitas, sei lá, décadas de cinema foram interpretações do palco, né? E como é interessante ver pessoas igual a Dagma que conseguem dialogar com as duas, né? Que é uma atriz incrível, queria parabenizá-la pelo trabalho, foi muito, muito bom. E também parabenizar o Jeffrey e o Jardel pela forma que eles trabalharam esse curta, né? Que também faz uma visão da primeira pessoa, que o rato, quando tem um jogo de câmeras muito bom, parabéns para os meninos. E agradecer a eles por disponibilizarem esse trabalho para ser produzido no Coma Curtas. E tem também, agora, muito interessante o papo. O Raia já é dono da casa, já aqui, né? Conhece os microfones já. E agora já temos os diretores da Casa de Pompas. Por favor, gente, o que é a Casa de Pompas? O Casa de Pompas é um documentário que foi feito numa cadeira também do curso de cinema, de Laboratório de Realização de Cinema Documentário. E a gente estava em busca de um tema, não sabia o que procurar e a gente ficou sabendo da existência em Pelotas da funerária mais antiga em funcionamento do Brasil. Esse era o que a gente... O nosso mote, assim, né? O nosso motivo, assim. E aí a gente foi lá, que é aquela funerária ali da praça. Na Félix da Cunha, aqui pertinho, isso, né? Exatamente. E a gente foi lá entrar em contato com o seu Loí, que é uma figuraça, e ele sempre muito atencioso e sempre muito simpático e disponível com a gente, assim. E a gente começou a pesquisar sobre esse universo, sobre o personagem, assim. E a gente acabou meio que assimilando as histórias que ele nos contou para serem o tema do filme, porque a gente ia falar mais sobre a funerária. Mas acabou que o filme todo consiste em imagens dele nos contando histórias, porque a gente ia lá, ele nos contava causos interessantes, assim, que ele viveu, de relações com a morte. E acabou construindo essa visão, assim, que acaba sendo um pouco um tabu, né? As pessoas não falam muito sobre a morte, não querem encarar isso diretamente. E ele tem uma naturalidade, uma simplicidade, tipo, uma tranquilidade em falar sobre isso. Todas as histórias que ele conta da família, dos amigos ou de pessoas desconhecidas, ele conta
E a gente perguntou também coisas sobre, e o que o senhor acha da morte? Ele falou, é a vida, sabe? E é uma coisa que tem que ser mais trabalhada e mais discutida, então eu achei, no final a gente optou por abordar mais esse universo do filme, assim, por discutir trazer essa discussão que não está muito em pauta, assim, e acaba sendo estranha no olhar, assim, que você tem do filme. Pois é, ele nos trouxe coisas bem íntimas, assim, delicadas. Às vezes acho que ele nem não se dá conta de que ele nos está falando coisas da vida dele, assim. Então eu queria agradecer ao seu Luir por ter disponibilizado a imagem dele, né? Porque no fim também é um filme sobre ele. A gente foi lá, se encantou com as coisas que ele nos disse e pensou, esse é o filme que a gente tem que fazer. Olha as histórias que esse homem tem para nos contar. E aí a gente tentou fazer isso. Muito bem, a gente está ouvindo uma seleção do Gabriel, né? É o álbum Chico Buarque e Maria Bethânia ao vivo, versão remasterizada. A gente está ouvindo do lado A, Olé Olá, e logo em seguida Sonho Impossível. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Qual não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Ryan, você estava falando de uma ideia de continuidade desse projeto, né? Sim. Esse projeto ele nasceu com a vontade de que ele fosse muito grande, né? Enorme, como a gente chama. Mas a gente tem que começar com um recorte, né? Sempre essa ideia de um recorte. Então a ideia é que com a Curtas a gente comece a fomentar trocas, entende? Entre todas as universidades federais, a gente está começando a criar uma teia de comunicação dessa linguagem de cinema através de exibições em restaurantes universitários de outras federais e também tentar comunicar com universidades internacionais. Existem pessoas em Montevidéu e também na Argentina, agora em Buenos Aires, que já estão sabendo do que a gente está fazendo, já estamos nos comunicando, estamos criando essa troca para que a gente possa tanto levar o Coma Curtas para outros lugares, quanto trazer essas realidades para cá. Eu acho que o cinema faz isso de forma linda, que é abordar o cotidiano, né, de uma cidade de Pelotas, tanto pela linha de ficção, onde várias pessoas, como o Rato fez, que várias pessoas se sentem dentro do cotidiano daquelas pessoas, quanto em cotidianos como o do senhor Loir. Então, dá visibilidade a isso. Então, a gente quer saber o que está se produzindo no mundo. A Cássia, do Arte Cidade, me disse uma coisa que também é do coletivo da Bruna, que é uma coisa muito interessante que eu carreguei para mim desde o primeiro dia que eu conheci ela, que é, fazendo no micro, você está automaticamente construindo com o macro. Eu acho que fazendo arte em Pelotas, construindo espaços de ressignificação, espaços de democratização da arte, eu estou construindo com o mundo inteiro, com pessoas que também estão fazendo no mundo inteiro. Então eu quero trazer esse diálogo com essas pessoas, eu quero saber o que elas estão dialogando. Quem são as pessoas do cotidiano que elas estão escolhendo fazer esse recorte? Quem são os senhores Loir de outros países, de outras cidades? Então é nesse sentido, eu acho que o Coma Curtas ele tem um potencial incrível, Pedro. O Coma Curtas ele tem um sonho incrível, que é não só ser um Coma Curtas, mas como que você quiser. A gente até pensou numa troca de nomes, que seria Eu Vi no RU, que seria artes visuais, performance, artes plásticas, teatro, dança, música. E estamos aí para construir, para torná-lo maior. Intervenções no espaço, né? Diz uma coisa, se alguém quiser se envolver talvez com o Naus, quiser apresentar uma proposta para vocês, onde é que vocês indicam um caminho assim? Então, hoje o Naus ele fica na sala 258 da FAI, a porta mais bonita lá, podem procurar. A FAI é a Faculdade de Educação lá no INCH, né? Lá no Instituto de Ciências Humanas. Isso. A gente tem uma reunião do Núcleo Geral, que é todas as quartas-feiras às 13 horas, que estão todas as frentes de trabalho, que a gente chama a nossa reunião geral. Então, todas as quartas-feiras às 13 horas estamos lá, mas a gente está super acessível pela internet 24 horas por dia, estamos aí. Também dá para entrar em contato com o Duca, que é o diretório acadêmico do curso de cinema de audiovisual e de animação, que também está em parceria com o Coma Curtas e pode fazer esse diálogo de processo do filme. Quem tiver uma obra e quiser, eu tenho um filme que quero muito passar, entre em contato com a gente, vamos assistir o seu filme, vamos divulgar, vamos espalhar. Tu estava me falando de alguma coisa com o Serginho, tem uma ideia aí nesse sentido? A gente falou do Eduardo Freda e
eu queria também trazer o nome do Serginho, que é um militante pela democratização de acessos aqui em Pelotas, né? O Serginho é um dos poucos músicos que vai pra rua realmente e produz arte na rua, e está dentro da RU, ele está num dos finais do a trilha sonora do final do filme Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, é do Serginho da Vassoura, e é incrível ter esse cara dialogando dentro da universidade através de uma arte cinematográfica, entende? É um dos grandes parceiros de artes de todo mundo aqui, né? Então eu queria parabenizá-lo e agradecê-lo por essa participação. Muito bem. Bom, gente, vocês querem dar mais algum recado, lembrar algum apoio de vocês, ou o espaço de vocês é livre? Por favor. Eu só queria reforçar que agora a gente está em processo eleitoral do DA do cinema, né, o Duca. E ontem rolou uma plenária pequena, mas a gente está organizando uma outra plenária para os estudantes falarem os seus anseios e tal, e se quiserem se juntar à chapa. E hoje, depois das 10 horas, vai haver uma outra reunião para os estudantes de cinema, mas a gente vai estar divulgando melhor no Face. Então, só para reforçar a importância desse envolvimento. Acho importante agradecer tanto o CEART quanto o RU por ter aberto o espaço, quanto o NAUS por abrir esse espaço de fomento de cultura entre a gente, assim, é muito bonito o grupo. O PET, que também faz parte da construção do projeto. O Duca, né, que também é o diretório acadêmico, que está em parceria. E acho que é isso, né? E agradecer a vocês também, né, por terem nos chamado para esse espaço. Eu só queria trazer uma singularidade que eu encontrei nos filmes, que todos eles fazem um agradecimento específico a pessoas que eu nem me recordava que existiam na UFPELN, que são os motoristas. O quão é interessante no final dos agradecimentos, que foi a coisa que eu mais prestei atenção durante esses comas, que foi os agradecimentos. Então, agradecer mesmo, fielmente, a todos os motoristas que estão aí trazendo, possibilitando, né, essas construções, que a gente às vezes esquece dessas pessoas, né? A portaria do RU, a menina que faz ali, que serve essa comida. A gente às vezes se esquece que tem pessoas trabalhando para que a gente possa construir isso, né? Então, obrigado a todos que participaram, as pessoas que atuaram, as pessoas que dirigiram, as pessoas que cederam os filmes, a todos os núcleos que participaram na construção desse projeto. Agradecer mesmo por essa possibilidade. E a vocês aí da Rádio Com por abrir espaço para a gente poder divulgar. Sim. E venham agregar, gente. Tragam seus trabalhos. O Coma Curta está de portas abertas, assim como o NAUS, o PET, o Fronteiras, o Duca. Todos os espaços para diálogos, né? Bom, gente, então é isso aí. A Rádio Com é espaço aberto. É para isso mesmo. Aqui é a casa de vocês. Vamos só passar o serviço. Hoje, ainda na janta, vai passar o Barro Duro, dirigido por Caio Mazzilli. Amanhã, dia 30, o filme Cena, dirigido por Vitor Hiroshi. E dia 31... Catalogárgula, dirigido por Luca Neres e Luan Salsi. É isso aí, gente. O programa do COEP fica por aqui. Já são 2 horas e 49 minutos. A gente vai continuar ouvindo aqui o álbum da Chico Buarque e da Maria Bethânia, escolha aqui do Gabriel Paixão, até chegar o momento do choro, agora nas 3 horas da tarde, aqui na Rádio Com 104.5 FM. A gente volta semana que vem, quinta-feira, 13 horas e 30 minutos. Pessoal, esse programa depois está gravado, vai estar disponível no YouTube lá, COEP Pelotas, para os ouvintes que perderam um pedaço, quiser lembrar uma informação, um pedacinho, quiser ouvir a música de novo, vai estar lá no YouTube. Muito obrigado a todos, a gente volta semana que vem.